Boa noite, gente. É bom estar de volta. O Jay pediu que eu estivesse aqui conversando com vocês sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos é riquíssimo, mas eu queria falar com vocês hoje sobre um tema que é muito contemporâneo, que é sobre ansiedade e medo. Antes disso, eu queria apresentar dois irmãos que vieram comigo, que é o Alessandro e o Alexandre. Eles estão lá atrás, eles fazem parte do conselho da nossa igreja, são presbíteros da nossa igreja, e eles estão me dando prazer da companhia deles. Eles são queridos amigos, e eu queria que vocês soubessem disso, ok? Eu queria que você abrisse em Salmo capítulo 27, e nós vamos falar sobre ansiedade e medo. Eu não sei se a gente pode se colocar de pé mais uma vez, ok? Para nós lermos as Escrituras Sagradas. Eu vou ler os versos ímpares e eu vou pedir que vocês leiam os versos pares, ok? A gente poder ler responsivamente. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busca a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares nem me abandone, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandone, pai e mãe, Senhor, ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, os testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte. Vamos orar, Pai querido. Obrigado por Tua palavra. Conduze-nos, Senhor, neste salmo. Faz-nos habitar no Teu templo. Faz-nos compreender o que o salmista Davi quis nos falar, Senhor. Eu peço que Teu Espírito Santo possa estar eficazmente trabalhando em nosso coração. Que o nosso coração esteja quebrantado à Tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esse salmo é um salmo que fala sobre o medo, sobre a preocupação e sobre a ansiedade e como que a gente lida com isso à luz da Bíblia. Toda vez que eu leio um artigo, ou toda vez que eu leio um livro sobre como a gente supera o medo, ou como a gente supera a ansiedade, normalmente os autores desses artigos ou desses livros, eles vão dizer que a maioria das coisas nas quais você se preocupa, elas nunca vão acontecer. É isso que normalmente os artigos dizem, os livros dizem
sobre algumas coisas. Diz: você se preocupa demais e a maioria do que você pensa que vai acontecer com você não vai acontecer. Eles dizem, esses autores, que é uma perda de tempo a gente se preocupar com coisa que talvez nunca vá acontecer com a gente. É o que alguns psicólogos dizem, e eles chamam de fantasias, coisas nas quais você pensa que vai acontecer, mas nunca vão acontecer. Em vez disso, esses autores desses artigos, dos livros que a gente normalmente lê, eles dizem assim: olhem para frente, sigam em frente, olhem para o futuro, pare de pensar em coisas que são negativas, que não valem a pena, se concentre apenas no que é bom, se concentre no que vai dar certo, e pare de ficar pensando em coisas que podem dar errado. A pergunta que a gente faz no texto, e ao salmista Davi, é: será que Davi age assim? Obviamente que não. Preste atenção no texto. No verso 10 diz Davi, ele diz o seguinte: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor... Está no próximo texto, eu vou pedir que o irmão possa estar passando conosco. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Então, obviamente que a Bíblia não dá indícios que isso tenha acontecido. Em nenhum momento da história das Escrituras você tem a percepção de que os pais de Davi os abandonou. Então, a pergunta a se fazer, Davi pensa como os autores que nós pensamos, como os artigos que nós lemos, será que Davi pensa assim? No verso 3 ele vai dizer uma outra coisa, ele diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Então, Davi não diz: se eles se acamparem contra mim, eles dizem assim: ainda que eles acampem. Então, o que o salmista Davi está dizendo para a gente é que Davi está sempre pensando no que realmente de pior pode acontecer. Se há uma coisa que as Escrituras nos ensinam, é que Davi, desse salmo, vai nos ensinar que ele tem uma estratégia de vida. E a estratégia de vida de Davi é realmente pensar no que pior pode lhe acontecer. Já imaginou isso? Ele está fazendo exatamente o oposto que os autores dos artigos dizem. Davi está pensando no que pior pode acontecer, ainda que não tenha acontecido. Por que Davi pensa assim? Porque Davi, ele quer ter uma estratégia de vida. Ele quer saber como lidar com a vida, com aquilo que é de pior que pode acontecer com a vida. Ele quer ter uma estratégia de vida para lidar com os medos dele, com a ansiedade dele. Ele quer poder resistir a tudo que lhe possa acontecer. Por isso, Davi, ele não fica pensando em coisas no sentido: isso não vai acontecer. Não, Davi começa a imaginar: e se meus inimigos me abaterem? E se eles me pegarem na caverna? A coisa mais comum, gente, que a gente ouve dos nossos conselheiros e dos nossos psicólogos, e eu sei que talvez possa existir alguns psicólogos aqui, diz assim: não pense nisso. Não pense que isso vá acontecer. Porque talvez nenhuma dessas coisas vá acontecer de fato. Um autor chamado Ernest Becker, ele é um antropólogo cultural, ele nasceu em 1945 e morreu em 1974. Ele escreveu um livro em português que eu acho que vale muito a pena a gente ler, que se chama A Negação da Morte. Eu acho que é um livro que vale a pena ler.
ele diz uma coisa que é muito interessante, olha o que ele diz: qualquer atitude sua com relação à vida que minimiza o mal e o terror das coisas é falso. Vou repetir: qualquer atitude sua com relação à vida que minimiza o mal e o terror das coisas é falso. Parece que ele leu o Salmo 27. Parece que ele está entendendo como Davi entendeu. Davi sempre enxergou o pior. A Bíblia é de um realismo sem igual, gente. A Bíblia não romantiza a vida. Ela é de um realismo absoluto, profundo para a gente. Agora, qual é a estratégia que Davi usa? Qual é a estratégia que Davi usa para enfrentar seus medos, para enfrentar as suas ansiedades? Porque Davi tinha inimigos literais, lidava com armas literais. Ele lidava com exércitos literais, combatendo contra ele. Quais são, então, as estratégias que Davi usava para combater os seus medos e as suas ansiedades? A primeira coisa que o Davi usava, a primeira estratégia, é habitar na casa do Senhor. É interessante isso. Olha o que diz o verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. O que significa habitar, viver na casa do Senhor? É muito importante que Davi não está pensando em algo físico aqui. É bom a gente entender isso. Primeiro, porque ele não podia morar na casa do Senhor. Quem podia morar na casa do Senhor eram os levitas. E ele também não poderia entrar no Santo dos Santos. Então, Davi aqui não está pensando, quando ele diz que quer habitar na casa do Senhor, de um templo físico. O que Davi estava pedindo nesse texto, no verso 4, é que ele queria experimentar a presença ininterrupta de Deus. Por isso ele diz: eu quero viver na casa do Senhor. Eu quero estar no Santo dos Santos de Deus. Eu quero estar na presença de Deus. Eu quero estar sempre na presença de Deus. É isso. Esse era uma das primeiras estratégias de Davi para lidar com medo. Então, eu sei que tem sempre alguém perguntando, quando a gente fala sobre isso, mas Deus não está em todos os lugares? Deus não está aqui, não está aí? Deus não está lá. O maior exemplo disso, a gente fala da presença, é olhar para a banda de música que a gente cantou, que a gente ouviu cantar agora. Eles tocam seus instrumentos, eles têm vozes lindas, e, de certa forma, vocês ouviram os músicos cantar, vocês estão na presença dele. Mas ninguém pode dizer que conhece esses músicos que cantaram, a menos que quando acabe o culto você possa conversar face a face com eles. Porque você possa ter um diálogo com ele, tete a tete, aí você vai poder dizer para o ministro de música que você conhece o seu ministro de música. Por quê? Porque de longe não dá para se ter relacionamento algum. Não é possível se ter relacionamento de longe. É preciso estar face a face. Então, o que Davi está dizendo é: eu sei que os céus declaram a glória de Deus. Eu sei que quando eu olho para as estrelas, para a lua, quando eu olho para o mar, eu vejo a grandeza de Deus. Mas Davi está dizendo: mas eu não quero, Deus, te conhecer de uma forma geral, simplesmente. Eu quero, na verdade, eu não quero apenas ter conhecer você de uma maneira inspiradora, de uma maneira geral. Davi está dizendo para Deus: Deus, eu quero conhecer você intimamente. E esse é o segredo de Davi lidar com medo. Olha que coisa assustadora, ou que coisa fantástica nesse texto. Como é que Davi lida com medo? Ele lida com medo primariamente querendo habitar na casa do Senhor. Ele quer estar na presença de Deus ininterruptamente. Por quê, gente? Eu não sei se você percebeu, mas o verso 4, ele explica o verso 3. O verso 4 é uma explicação do verso 3. Isto é, Davi está dizendo que os medos dele
estão ligados à sua maior alegria. Você já vai entender isso. Davi está dizendo, se a minha maior alegria é o Senhor, então eu não tenho medo de nada. Se Ele é o meu bem maior, se Ele é o meu maior prazer, então eu não tenho medo de nada. Se Ele é a minha maior alegria, se Ele é o que eu mais quero, então eu estou seguro. Olha o verso 5, o que ele diz? O verso 5. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará onde, gente? Protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Mais uma vez eu quero falar para você que Davi não está falando de uma proteção física. Davi não é estúpido de achar que seus inimigos não podem entrar no templo ou no tabernáculo e matá-lo se ele se esconder lá. Davi não é o estúpido a esse ponto de achar que se ele se esconder dentro da igreja, ninguém iria lá que não pudesse matá-lo. Ele não é o nosso Indiana Jones, que pega a arca da aliança, lembra Indiana Jones? E aí vem os inimigos, eles pegam a arca, aqui, aí tem aqueles poderes. Não é isso que Davi está falando. Ele não é tolo bastante. Davi, na verdade, está dizendo que ele não está seguro só quando está dentro de casa. Ele não está seguro só quando está dentro de um shopping. Ele não está seguro quando está dentro do apartamento. Davi está dizendo que ele está seguro só quando o Senhor é tudo que ele mais deseja. Que não são o shopping que nos protege, não é o apartamento onde a gente vive, não é o condomínio onde a gente vive, não é ali que nos torna seguros. Davi está dizendo que é a presença do Senhor, estar na presença do Senhor é a nossa proteção. É o nosso cuidado. Santo Agostinho, ele falando sobre a ansiedade, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que quando as coisas finitas se tornam aquilo que temos de melhor, aquilo que mais buscamos, aquilo que temos mais alegria, essas coisas vão se tornar em desejos desmedidos. É aí que a ansiedade nasce. É isso que o Santo Agostinho está dizendo, que a ansiedade é sempre resultado do nascimento de algo falso em teu coração, embora pareça bom e justo. Ele está dizendo que as coisas que mais te causam ansiedade são as coisas melhores que você tem na vida, justas, mas são justamente essas que te trazem ansiedade. Já pensou nisso? Então, estar preocupado com seu filho, estar preocupado com sua esposa, com seu esposo, com a sua vida financeira, são coisas justas e boas, sim ou não? São coisas justas e boas. Mas você precisa entender que tanto seu filho, como tua filha, como teu esposo, como a tua esposa, como o dinheiro que você tem, tudo ele foi dado por Deus e criado por Deus. Ele é o teu guarda. Ele é que te sustenta. Todas essas coisas foram dadas por Deus e essas coisas não podem ser o centro da sua vida. Não podem mover você. Agora, eu quero que você entenda algo. Paulo, quando ele vai estar falando sobre as igrejas nas quais ele plantou, Paulo vai falar que ter um pouquinho de ansiedade é uma coisa boa na vida. Paulo vai dizer que ele tem certa ansiedade pelas igrejas, para que a igreja vá caminhando bem. Então, um pouquinho de ansiedade, gente, ele mostra que você é uma pessoa anteciosa, mas aquela ansiedade que te paralisa, aquela ansiedade que transforma as coisas boas que Deus criou em seu bem maior, essa que te trava, Davi e Paulo vai dizer que essa não faz sentido. Por isso que Davi diz, Senhor, você é tudo do que eu mais preciso. Por isso que Davi diz que a única coisa que ele pede a Deus é que ele possa contemplar a beleza de Deus no seu templo. Davi sabe que qualquer coisa além de Deus, além da sua vontade,
está sujeita às vicissitudes do tempo. Davi sabe que qualquer coisa além de Deus é vulnerável. Davi sabe que tudo passa, que nós perdemos o nosso dinheiro, que a vida vai embora. Davi sabe que nós podemos perder um emprego, mas também Davi sabe que ninguém pode tirar Deus de você. Ninguém pode arrancar Deus do teu coração. Podem tirar teu emprego, podem tirar tudo que você tenha, mas ninguém pode tirar o teu bem maior, que é Deus. Por isso ele pede, eu quero estar na tua presença ininterruptamente, porque ninguém pode tirá-lo de mim. Entende? Davi dá um exemplo claro disso. Olha o que ele diz no verso 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Tem alguma coisa errada entre amor de pais e filhos? Não há. Deus criou o amor entre pais e filhos. Então, desejar o amor de um pai ou de uma mãe é algo extremamente bom. Mas eu já tive conversando com algumas pessoas que foram abandonadas pelos seus pais. E normalmente eu vejo uma cena que não é muito boa. Normalmente pessoas que foram abandonadas pelos seus pais, elas nunca encontram consolo na vida. Elas se referem a si mesmas, todos os seus fracassos, todas as lutas que elas enfrentam, elas pautam isso no abandono dos seus pais. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com a gente, eu até entendo essas pessoas, mas normalmente eles dizem, a insegurança que eu tenho na minha vida foi porque meus pais me abandonaram, ainda muito novo. Em um momento da minha vida, meu pai e minha mãe me abandonou, ou meu pai me abandonou, ou minha mãe me abandonou. O fato de eu ser infeliz é justamente por causa disso, porque eu fui abandonado pelo meu pai ou pela minha mãe. Mas sabe o que você está fazendo quando você está agindo assim? É porque você recusa, ou se recusa a ser consolado. Porque o que Davi está nos ensinando é que o amor que você tem aos seus pais não pode ser a única coisa. E a maior das coisas. Você simplesmente olha para o seu pai e contempla, ou para a sua mãe, a beleza dele, a beleza do amor deles. E é isso que você sempre procura. Então, normalmente, quando eu converso com essas pessoas, é o resultado de quando você olha para um pai e para uma mãe e deposita toda a beleza neles, o resultado é medo e ansiedade. Elas nunca conseguem ter consolo. Agora, olha o que Davi está dizendo. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, ainda que minha esposa vá embora, ainda que eu perca o meu emprego, ainda que nada dê certo na minha vida, ainda que meu namoro ou meu noivado acabe, Davi diz, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. Davi tem uma estratégia para o medo e para a ansiedade incrível. Como a gente pode ter certeza que Deus é tudo que nós temos? Como que a gente pode ter certeza disso? Será que Deus é tudo que você tem? Como você sabe que Deus é a única coisa que você quer? Nós passamos para o segundo ponto, que é, nós precisamos admirar a sua beleza. Olha o que diz no verso 4 ainda, eu vou ficar bem no verso 4, e diz, uma coisa pedi ao Senhor, e procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para o quê? Contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. O que significa admirar a beleza de Deus? Contemplar a beleza de Deus é o mesmo que ter comunhão com Deus. Isso é bem simples. Comunhão não é só você saber que Deus é santo e experimentar a santidade de Deus. Não é só isso. Então, quando você lê a Bíblia, por exemplo, e você olha para um texto bíblico, você começa a dizer, cara, Deus, como tu és sábio. Como que você é santo? E aí você começa a admirar a santidade de Deus, você fecha a Bíblia, ora e diz assim, caramba!
Deus é maravilhoso, Deus é santo. Opa, descobri mais um atributo de Deus. É isso. É isso que é contemplar a beleza de Deus. Sabe quando é que você começa a contemplar a beleza de Deus? É que quando você lê a Bíblia, estuda a Bíblia, você olha para a santidade dele, a beleza dele, você diz, você começa a orar e dizer assim, será que eu estou vivendo essa sabedoria? Será que eu estou vivendo essa santidade? Será que minha vida está de acordo com a beleza e a santidade de Deus? Será que a minha vida reflete a beleza de Deus? O que significa contemplar a beleza? Eu não sei se é você começar a imaginar o que você deseja. Imagine você aqui pensando num novo emprego que você pode entrar. Já imaginou você num novo emprego? Começa a sonhar. Ou numa viagem que você vai fazer. Você está planejando uma viagem, cara, eu vou estar lá com minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, ou eu vou estar sozinho, e você começa a imaginar aquilo. Agora faça isso com Deus. Começa a se imaginar sozinho na presença de Deus. Começa a se imaginar contemplando a beleza de Deus. Assim como você imagina estar em algum lugar passeando com o teu lar, com a tua família, com teus filhos. Comece a se imaginar você diante de Deus, contemplando e admirando a beleza de Deus. Como é que a gente faz isso? A gente vai para o último ponto. Como é que a gente contempla a beleza de Deus? A terceira estratégia de Davi é buscando. Eu estou indo para o meu último ponto para a gente poder terminar. Davi diz o seguinte, olha, eu não quero apenas contemplá-lo, eu não quero apenas contemplar a tua beleza, mas eu também quero buscar a ti. Eu quero buscar quem você é. A palavra buscar no hebraico é uma palavra extremamente específica que a gente precisa entender. Buscar significa ir atrás de conselhos. É isso que a palavra em hebraico significa, a palavra buscar significa em hebraico. Então, buscar a Deus significa estar desejoso de descobrir a sua vontade, e o que mais você deseja na sua vida é obedecer ao Senhor. Agora, preste atenção, porque isso é uma coisa muito importante. Essa é a base do que significa ser um cristão. O que significa ser um cristão? É contemplar a beleza de Deus e buscar a sua vontade. Se a gente pudesse imaginar o que é ser um cristão, é isso. Então, se você busca a vontade de Deus e o desobedece dia após dia, a Bíblia diz que a tua religião é farisaica. Imagine, você busca Deus, mas dia após dia você desobedece a sua vontade. Por outro lado, imagine você só contemplando a beleza de Deus, no sentido de que você quer ter uma experiência com Deus, de você querer ter uma sensação com Deus, mas você não deseja descobrir a vontade, obedecer a vontade dEle diariamente, isso também não dá certo. Deixa eu explicar para que vocês entendam. Pense no casamento de vocês. Eu não sei quantos são casados aqui. Não há momento mais belo de um casamento do que é você poder estar com sua esposa nos seus braços, ou com seu marido nos seus braços. Eu não sei o que você entende, mas sabe quando você para com sua esposa em um momento íntimo seu com ela, e você pode contemplar a beleza dela, e contemplar a beleza dele. Você pode desfrutar da intimidade, da beleza da intimidade com ela. Só que você não consegue estar o tempo todo com a sua esposa nos seus braços ou com o seu marido nos seus braços, porque a vida anda, você tem que trabalhar, as coisas têm que acontecer e muitas coisas precisam ser feitas. Eu vou fazer 25 anos de casado ano que vem. Então, 95% dos nossos casamentos, e aí a gente precisa entender isso, 95% do casamento é descobrir como servir seu cônjuge. Preste atenção nisso.
95% é você poder descobrir como você pode servir seu cônjuge. Então, imagine a sua esposa dizendo, meu amor, vamos fazer isso? Ah, odeio isso. Vamos sair ali? Ah, não tenho tempo. Vamos fazer isso? Ah, não quero fazer isso. Preste atenção numa coisa. Se você não aprender os desejos da sua esposa, eu estou falando aqui vice-versa também, se você não aprender os desejos do seu esposo, se você não aprender a servir seu esposo sacrificialmente, servir a sua esposa sacrificialmente, será o fim da tua intimidade. Não há encontro de casais que você faça que dê certo. Não rola. Entende? Você não pode viver egoisticamente. Você não pode simplesmente só fazer o que quer. Sem tentar descobrir como você pode servir a sua esposa, como você pode agradá-la, como você pode fazê-la feliz. Não tem como. Se você não souber se submeter aos desejos e necessidades da sua esposa, e vice-versa. 95% do casamento é a gente se submetendo à vontade da nossa esposa ou do marido. Por quê? Porque não dá para viver egoisticamente. Então, por exemplo, não adianta você ir à noite pensando que vai ter um momento especial na cama, quando você não é capaz de servir a sua esposa, ao seu marido, sacrificialmente. Nós não somos um computador, onde nós apertamos uma tecla e tudo fica bom. E aí nós vamos, à noite, querendo ter a mulher nos nossos braços, o marido nos nossos braços, sem que durante essa vida diária a gente se submeteu à vontade dela ou dele. Então, o que eu quero dizer com isso é que muitas pessoas querem desfrutar da beleza de Deus, ter uma experiência com Ele, sem servi-lo, sem obedecê-lo, sem viver para Ele diariamente. Muitas pessoas quando vêm à igreja, normalmente eles procuram essa sensação que é bom. Sabe o que é você chegar neste lugar e ter a sensação que você está na presença de Deus? Isso é bom, não é? Mas, gente, só isso não funciona. Se você não obedecê-lo, se você não viver para a glória dEle, se você não buscá-lo intensamente, você só vai ter uma sensação. É igual o seu casamento. Se você não servir a tua esposa, se você não servir o teu marido, à noite você só vai ter uma sensação e nada mais. Entende? Nunca vai funcionar. Então, muitas pessoas vêm à igreja porque elas querem ser realmente tocadas na adoração. Mas desejar a beleza de Deus sem buscar a vontade de Deus não funciona. Não faz sentido. Existem disciplinas espirituais que você pode buscar para você a vontade de Deus. Você pode ler a Bíblia. A gente chama essas de disciplinas internas. Você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode meditar, você pode tomar os sacramentos na igreja. Essas são disciplinas internas. Agora, existem as disciplinas externas também. Quais são as disciplinas externas? Seja sempre simples no seu estilo de vida. Em vez de não seja materialista. Seja casto em seu estilo de vida, em vez de ser impuro. Seja indulgente em seu estilo de vida, em vez de ser amargo. Seja gentil, seja piedoso. Tenha um coração de servo, em vez de ter um coração ambicioso e egoísta. Estas são as disciplinas que a gente chama de disciplina externas. Obedeça, procure e olhe a beleza de Deus. Busque a beleza de Deus. Então, talvez haja gente aqui, pastor, onde? Como? Esse negócio teu está aparecendo nas nuvens. Preste atenção. Contemplar a beleza de Deus, como é que a gente faz isso? Como é que a gente contempla a beleza de Deus? Como que a gente busca? Como você deve contemplar Deus em seu templo? Qual é o templo dele? Se você olhar para João capítulo 2,
Jesus conversando com os religiosos, ele disse, vocês podem derrubar esse templo que eu vou erguer em quantos dias? 3 dias. E aí eles olharam para Jesus, cara, isso é impossível. Se esquecendo que Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo, que Jesus é o templo. Então, quando Davi olhou para a beleza de Deus no templo, o que isso significa? Significa que Davi observava o ritual do templo. Observava o que acontecia, a beleza do que acontecia através do ritual no templo. Como? Davi olhava para o templo e via os animais sendo sacrificados. Os animais sendo oferecidos, abatidos a Deus no templo. Então, Davi começa a contemplar a beleza de Deus através dos sacrifícios no templo. Olha que coisa louca nesse sentido. Ele olha para o templo, vê os animais sendo sacrificados no templo, e Davi começa a olhar a beleza disso. Então, quando Davi vê os animais sendo mortos, e aí ele começa a ver a beleza da justiça e da bondade de Deus. Ele diz, olha, nesse sacrifício, aqui há um Deus que exige que o pecado seja pago. Há um Deus que está aqui, onde está sendo oferecido esse sacrifício, que ao mesmo tempo é bom e santo, que não pode comungar com os pecados dos seres humanos. Quando ele vê uma ovelha sendo sacrificada, quando ele vê um boi sendo sacrificado, ele diz, aqui está um Deus que não ignora pecado. Aqui um Deus que não passa vistas, não passa de longe do nosso pecado. Aqui está um Deus que lida com o mal. E aí Davi, olhando para o sacrifício no templo, diz, que Deus fantástico, que Deus belo, que Deus justo, um Deus que se incomoda com o mal, que não compactua com o pecado. Mas Davi não para aí. Davi continua vendo os sacrifícios, e ele começa a ver que através desses sacrifícios de bois e de ovelhas, há um Deus misericordioso. E ele começa a olhar, gente, aqui há um Deus também misericordioso. Um Deus que lida com os nossos pecados para que a gente possa buscá-lo. Um Deus que quer remover os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, para que a gente possa entrar na presença dele. Por isso que Davi vê a beleza do templo. Ele diz, nesses sacrifícios há um Deus que se importa comigo, que quer perdoar os meus pecados, que é misericordioso, que está fazendo de tudo para remover o que me separa dele. Está fazendo de tudo para que eu possa entrar na presença dele. Entende, gente? Se Davi pôde contemplar a beleza de Deus através do tabernáculo e do culto ao templo, imagine o quanto nós podemos fazer contemplando a beleza de Deus por meio de Jesus Cristo. Gente, quando a gente olha para Deus hoje, a gente não precisa olhar mais para um animal sendo morto, para uma ovelha sendo sacrificada, para um boi ser sacrificado. Mas nós precisamos olhar através de do rosto de um ser humano mais amoroso e maravilhoso que nós podemos conhecer. Ele morre por nós, ele é sufocado na cruz, as suas costelas são retorcidas na cruz, ele sua sangue, ele entrega a sua vida, tudo isso por mim e por você. Agora pense em Davi. Se Davi, quando olha para o templo, vê a beleza de Deus, e essa beleza transforma o seu coração, de forma que ele pode enfrentar um exército, de forma que ele pode enfrentar seus inimigos. Imagine nós contemplando a beleza de Deus através da face de Jesus Cristo. O que nós podemos enfrentar. Imagine isso. Por isso que João capítulo 1, verso 12 diz, quando João fala sobre a nossa vida em Cristo, ele diz, contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem
Talvez você esteja dizendo assim, pastor, tudo bem. Eu acho que isso é incrível o que o senhor está falando. As estratégias de Davi para lidar com medo e ansiedade. Mas só que quarta-feira agora, eu tenho um negócio que eu vou enfrentar e eu não tenho muito tempo. Eu vou passar por algo que eu estou com muito medo. O que eu faço? E é quarta-feira que vem agora, daqui a 3 dias. Eu vou enfrentar uma das coisas mais difíceis na minha vida. O que eu faço? Eu queria que você preste bastante atenção nisso. A Bíblia, ela tem a solução para o teu medo, para o nosso medo e para a tua ansiedade. A Bíblia diz que você precisa contemplar a beleza de Deus, você precisa buscá-lo no seu templo, e que aí com isso você desenvolve um hábito do seu coração. Você desenvolve um caminho de orientação para com Deus. Obviamente que esse caminho de orientação para com Deus não acontece do dia para a noite. Quanto à quarta-feira que vem, 3 dias, realmente eu não tenho nada para lhe oferecer, onde você possa superar o medo daqui a 3 dias e a ansiedade. Não tenho nada. O salmista não tem nada. Eu não tenho nada para lhe dar, para que quarta-feira, você possa enfrentar o que você vai estar passando. Talvez você encontre isso num livro de autoajuda. Eles vão te oferecer mudanças comportamentais instantâneas. Eles vão te dar algumas técnicas de motivação racional. Eles vão te ensinar a se afastar do pensamento negativo e começar a pensar positivamente. Mas deixa eu te dizer algo. A Bíblia tem um remédio contra o medo e contra a ansiedade. Mas não é um paliativo. A Bíblia não tem motivações instantâneas. Ela tem algo que é muito poderoso. A primeira coisa que a Bíblia te oferece é a regeneração. Regenerar completamente você. A Bíblia te oferece algo que é uma das coisas mais poderosas que pode existir, é te dar um novo coração. Ela te oferece te dar um novo modo de vida. Ela te oferece te dar uma nova maneira de fazer as coisas. Mas eu admito que todas essas coisas levam algum tempo para acontecer. A não ser a regeneração, que é algo instantâneo. Eu admito que não há solução rápida no cristianismo. Não há. Mas você, por exemplo, pode começar agora. Como eu lido com quarta-feira? Como é que eu faço? Eu não tenho o que te dar. Eu não tenho o que dar para você. Mas você pode dar o primeiro passo hoje. Olha que coisa clichê. Dê o primeiro passo. Mas a gente, às vezes, pode usar algo clichê. Comece agora. Mas o que você pode começar agora? Você pode dar o primeiro passo hoje. O que você pode fazer hoje? Você pode simplesmente hoje, aqui, começar a dizer, Senhor, a partir de hoje, eu quero que você seja a minha prioridade. Você pode começar hoje a dizer, Senhor, eu quero habitar no teu templo. Eu quero estar diante da tua presença ininterrupta. Eu não tenho o que lhe dar para quarta-feira. Mas eu tenho como convidar você a você contemplar a beleza de Deus. Você hoje começar a dizer, a partir de hoje, eu quero ser diferente. Eu olhei para a cruz, eu vi o que Ele pode fazer na minha vida. Eu quero, a partir de hoje, de fato, vencer todos os meus medos e as minhas ansiedades, dando o primeiro passo. Que passo é esse? Eu quero que Tu seja o meu maior bem, o meu maior prazer, a minha maior esperança. A melhor coisa que eu possa ter na minha vida.
Eu quero, a partir de hoje, entregar todos os meus medos. Eu quero, a partir de hoje, entregar todas as minhas ansiedades. Eu quero, a partir de hoje, entregar todas as minhas preocupações. Eu não tenho algo para quarta-feira. Mas você pode dar o primeiro passo hoje. Você pode fazer como Davi. Eu quero, Senhor, habitar na tua casa. Eu quero contemplar a tua beleza. Eu quero ver e desfrutar da tua presença ininterrupta. Eu quero concluir com 2 histórias. Eu quero que vocês me permitam falar de uma história antiga e a minha pessoal. E eu quero terminar, então, o meu sermão dessa forma. Houve um missionário chamado Allen Gardner, em 1851, que ele estava vindo para a América do Sul, e o seu barco, ele naufragou e ele foi parar numa ilha completamente remota, não tinha nenhuma capacidade de sobrevivência, nada, não tinha água, não tinha alimento, não tinha nada. E ele estava com seus amigos missionários, eles começaram a fazer tudo o que podiam fazer para continuar vivos. Lutaram, fizeram de tudo. Fizeram de tudo para que alguém os achasse, por exemplo, naquela ilha completamente remota. Mas ninguém os achou. E ele morreu, e longe, diz a história, de todos os seus entes queridos, de toda a sua família. A morte dele se deu por causa da fome e por causa da sede. Eles não tinham como sobreviver. Então, eles morreram da pior maneira possível, esse grupo de missionários. E esse homem, Allen Gardner, quando ele foi encontrado, o seu corpo foi achado, junto ao seu corpo, na sua mão, estava a sua agenda, ou a sua agenda, o seu diário. E aí, quando eles abriram o seu diário, a última coisa que ele escreveu no seu diário, eles abriram lá na última página e estava escrito o Salmo 34, verso 10. Olha o que diz o Salmo 34, verso 10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. Eu estava morrendo de fome, morrendo de sede. E ele diz, então, no seu último dia de vida, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, nada tem falta. Embaixo desse verso, ele escreveu a seguinte frase. As últimas palavras dele foi o seguinte: estou impressionado com o senso da bondade de Deus. Quando eu li isso, eu falei, hã? O que ele quis dizer quando diz que está impressionado com a bondade de Deus? Será que ele tinha enlouquecido? Será que ele tinha ficado louco? Por que ele não estava com raiva de Deus? Por que ele não estava assustado com Deus? Por que ele não estava com medo de Deus? A história diz que ele tinha a mesma coisa que Davi tinha. Ele conseguiu nos seus dias de vida, viver no momento que viveu, sem nada temer. Porque ele tinha a mesma esperança que Davi tinha. Ele estava habitando com o Senhor, vivendo na presença dele. Por último, quero falar da minha história para eu poder terminar. Há 25 anos atrás, há 22 anos atrás, há 24 anos atrás eu me casei. Quando eu tinha 2 anos de casamento, a minha esposa começou a sentir muitas dores de cabeça. E nós fomos num neurocirurgião na nossa cidade. Foi pedida uma ressonância. Minha esposa tinha dores de cabeça tão intensas que ela sempre achava que era o trabalho dela. Só que ela tirou umas férias e ela, mesmo de férias, nós fomos viajar, ela também tinha dores de cabeça insuportáveis. Nós percebíamos que se ela caminhasse daqui a ali, ela tinha que sentar
e não andar mais. Ela tinha que parar. Ela foi fazer uma ressonância e ela descobriu que ela tinha um tumor no cérebro. Um neurocirurgião em São Gonçalo olhou para aquele tumor e disse assim: você tem um tumor. Eu só tinha 2 anos de casados, eu tinha 27 anos de idade. Olhou para o tumor lá em São Gonçalo e disse assim: tu tem algo raríssimo no seu cérebro. Você precisa ir para o Rio. Indicou o nome de um neurocirurgião em Copacabana, chamado Dr. Sérgio Gengebauer. Na época, é o 4º melhor neurocirurgião do Brasil. A gente conseguiu contactá-lo. E o Dr. Sérgio olha o tumor e diz assim: você tem um tumor raríssimo, que nenhuma pessoa no Brasil teve. Eu nunca operei e nenhum neurocirurgião no Brasil operou esse tumor. Ele chamava de neurocitoma, alguma coisa, porque ele fica dentro lá no meio do cérebro, onde tem um corpo caloso, e o tumor ficava dentro do corpo caloso. E nós fomos nessa consulta, e ele disse assim: vocês vão para casa, porque eu quero averiguar mais sobre esse tumor, e vocês voltem uma semana depois. Nós voltamos uma semana depois, ele disse para nós: 27 casos. No mundo inteiro, houve 27 casos desse tumor. Dos 27 casos, 26 pessoas morreram. E uma, na cirurgia, conseguiu sobreviver à cirurgia e ficou vegetando. Então, a tua possibilidade, Cris, é que você ou não sobreviva à cirurgia, ou você morra. Ou você fique vegetando, perdão. Você não sobrevive à cirurgia, ou você então vai ficar vegetando. Eu olhei, a Cris também, e nós olhamos para Deus, como sempre fizemos. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Daquele dia em diante, nós começamos a orar. Alguns vizinhos não cristãos começaram a perguntar: por que vocês tão influentes na igreja, trabalham tanto para Deus, por que Deus permite isso com vocês? E aí eu e a Cris respondíamos: a nossa vida pertence ao Senhor. O dia que Ele quiser deixar que a gente vai. O dia que, se Ele quiser manter a gente aqui, Ele vai manter. E nós sempre vamos amar ao Senhor. E aí, nós começamos a orar por isso. O médico falou assim: nós precisamos operar. A Cris, você precisa operar urgentemente, porque senão você vai morrer qualquer hora dessa. O tumor está pressionando tanto os seus ventrículos que vai cortar o teu ar e você vai morrer. E nós pedimos: nos dê um tempo, pelo menos, para orar, para a gente saber o que nós vamos fazer. Então, meu pai tem uma casa em São Pedro da Aldeia, nós fomos para lá e a gente passou uns dias orando. Até que Deus falou assim: vai fazer a cirurgia. Mas Ele não disse que ia acontecer na cirurgia. Nós ligamos para o médico e falamos: pode marcar a cirurgia. Nessa época, eu tinha um salmo no meu coração, que ajudava a gente, por isso que eu estou pregando sobre esse texto. Porque eu aprendi que o que é poder vencer o medo e a ansiedade dentro desse processo. Do que é morar na casa do Senhor. Do que é habitar no seu templo. Mesmo sabendo que o meu casamento poderia acabar dias depois. Então, eu não tinha um salmo de Davi. Mas eu lembro que naquela época tinha um grupo chamado Grupo Logos. Alguém já ouviu falar no Grupo Logos? Grupo Logos. E eu via minha esposa com dores insuportáveis. Eu com 27 anos, eu olhava ela e eu falava assim, eu não podia, eu tinha que estar firme diante dela, apoiando. Quando eu me retirava, eu chorava ininterruptamente. Mas eu não tive um salmo da Bíblia para ser a minha maior devoção. Eu escolhi uma música, que para mim foi o meu salmo. E eu e a Cris podemos experimentar como que a gente pode vencer
o medo e a ansiedade, baseado numa música. E tudo que Davi experimentou no Salmo 27, de alguma forma nós podemos experimentar. Então eu escolhi, naquela época, existia uma música chamada Espinhos. Eu não sei se você já ouviu falar da música dos Espinhos. Eu gostaria muito de poder cantá-la para vocês, mas eu acho que eu estragaria tudo. Mas essa música diz assim, eu lembro até hoje dela, e esse era o meu salmo, diz assim: Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que um vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Fez o que tens a dizer, e creio nisto também. Basta-me a graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que um vencedor. Isso é real, gente. É possível viver na presença do Senhor. É possível habitar no seu templo. É possível tê-lo como o maior bem da nossa vida. A Cris fez a cirurgia. Sobreviveu à cirurgia. Não ficou com nenhum dano. Um ano depois, os médicos, para fazer a radioterapia, disseram que ela não poderia ter filhos. 2 anos depois, nasceu o nosso primeiro filho, Rafael Rafá. 3 anos depois, nasceu o João Vitor. Eu quero habitar na casa do Senhor. Por isso que Davi não tinha nada a temer. Ele não tinha nada a temer. E essa é a minha única e a tua única esperança. Habitar na casa do Senhor. É isso que nós devemos querer sempre. Vamos orar? Pai querido, obrigado por tua palavra. Obrigado porque eu pude experimentar um pouco disso. De viver na tua presença de forma em que a única estratégia que a gente tem para vencer o medo e a ansiedade
é dizer: eu quero, Senhor, que Tu sejas o meu bem maior. Eu quero estar face a face contigo. Eu quero buscá-lo dia após dia. Eu quero experimentar de tudo que Tu tens. Então ensina-me, Senhor, que esse salmo faça a gente entender que é possível viver num mundo contemporâneo, cheio de violência, cheio de absurdos, cheio de dores, cheio de lamento, habitando na Tua casa. Porque é na Tua casa que nós estamos seguros. É na Tua presença ininterrupta que nós estamos seguros. Por isso, Pai, eu queria que nós terminássemos esse dia, Senhor, habilitados a dizer: a única coisa que eu quero é que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no Teu templo. Isso significa, Senhor, que nós vamos ter que reorganizar a nossa vida, as nossas prioridades, que nós não podemos mais viver como pagãos. Senhor, eu peço que Teu Espírito nos dê a coragem de dizer, né, a partir de hoje: uma coisa só eu quero: habitar na Tua casa por longos dias. Em nome de Jesus, abençoa os meus queridos irmãos. Que eles saiam daqui, Senhor, habitando na Tua casa, contemplando a Tua beleza. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, irmãos.